De volta ao Players Poker Club, o clube de poker mais tradicional do país. Bem-vindo ao poker e bem-vindo ao Dan 10 Poker Vlog. O evento em questão foi o High Roller de uma série de torneios High Roller que acontecem mensalmente no Players, que vai premiar o campeão do ranking com uma viagem para Paris. Espero que vocês gostem e peço encarecidamente que vocês deixem o like, compartilhem com os amigos e se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Vamos para mais um vídeo. Esse torneio tinha uma inscrição de R$1.000 e a premiação total era de R$60 mil garantidos, mas se estendeu, assim como garantido para o primeiro também, que era 20 mil e acabou pagando mais de 23 mil. Eu dei 2 reentradas nesse torneio e na segunda eu fui remanejado para a mesa da televisão, que teve essa transmissão no canal do Players Poker Club. Aliás, eu convido todos a se inscrever no canal @Players Poker Club aqui no YouTube. Vamos ver então como foram as principais mãos que eu joguei, ou melhor, todas as mãos que eu joguei nessa mesa. A primeira mão foi essa aí do hijack, recebi um As e 8 de espadas naipado, dei um mini raise, praticamente mini raise, fiz 2.500 na blind que estava 1.200 e olha só esse naipe de artista, pique de jogador, que estileira, né? Eu já fui logo sendo bem tratado na mesa, tá? O Paulo ali do Button aplicou uma tribet para 10 mil, 4 vezes o meu raise. Jogada muito forte, ele também tinha acabado de fazer uma reentrada, eu nem pensei muito, só foldei. Ele deu showdown das cartas dele, era um par de reis, olha só o que eu ia enfrentar. Também acabei mostrando só o as ali, mas bastava ele, né? Enfim, primeira mão, primeiro tribet tomado. Próxima mão, ainda nesse mesmo nível de blinds, um jogador ali de posição inicial, TG mais um, na mesa que estava com 8 jogadores, entrou de limp, apenas pagou ali a blind, né? E os demais jogadores da mesa foram foldando até a ação chegar em mim do botão com as valete. Uma mão clara de tribet. Os blinds foldaram e eu ainda tomo call de mãos piores ali, até por isso eu faço uma sign um pouco mais alta para cobrar um preço dele. E punindo, até porque futuramente eu vou fazer isso com algumas mãos de blefe. Inclusive, olha a percepção dos narradores. Vou falar rasgado, se o Dandé tiver mais do que um 8 e 9 suited ali, você pode vir daqui e chutar minha canela. Que é isso? Você não pode falar isso do Dan10, não, moço. Você não pode falar isso do Dan10, não dele. Do mundo. Que é isso? Olha só a percepção que a galera tem de mim. Pra quem não entendeu, a transmissão não tinha cartas reveladas, então os narradores não sabiam o que eu tinha. Então a minha imagem com o Luiz estava manchada, mas pelo menos com o Caio estava melhor, né, Caio? O Dan10 é um excelente jogador. Outra mão, os jogadores foram foldando até mim, que estava do hijack, com As e 8 de espadas. Chamo atenção para esses naipes, As e 8 de espadas, gravem isso. E aí todos foldaram, eu só puxei as blinds. Agora uma mão bem interessante que rolou lá foi essa. Estávamos no último nível antes das entradas, o jogador do TG abriu, mini raise para 2.500. E eu estava no TG mais um. Apertei ali a contagem de ficha deles, ele tinha aproximadamente 45 mil na blind 1.200 e eu tinha As e valete de paus. Optei por aplicar uma tribet ali para 7 mil, menos de 3 vezes. A jogada em si já representa muita força, não preciso representar na size, né? E aí tivemos um intruso na mão, o jogador do small blind foi all in, o agressor inicial foldou e aí a ação chegou em mim. Ele tinha um pouco mais de 20, algo entre 20 e 25 blinds. E agora, o que fazer com esse As valete suited? Eu não tinha muitas informações sobre o vilão. Eu já tinha visto ele chovando no pré-flop anteriormente, mas sem showdown. Então eu não tinha informações das mãos que ele estava chovando. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha por se tratar, né, do último nível antes das reentradas se esgotar. Eu já falei para vocês em outros vídeos aqui que alguns jogadores têm esse perfil de quando está prestes a encerrar o período de reentradas, se eles não estão com o stack muito confortável, eles vão pro tudo ou nada ali para tentar dobrar, ou se for o caso de cair, eles recomprarem e voltar com o stack que estavam. A questão é que eu não vejo ele chovando mãos que eu estou dominado, tipo um As 10, eu não sei se ele vai chovar. Mesmo o suited, ele pode até jogar, mas talvez de call, pelo perfil que eu estava identificando ele. Então, ou seria um flip, né, contra pares tipo de 9, 10
eventualmente de 8, ou estaria dominado com as damas e rei, fora o pior dos cenários, que seria vala, dama, rei, as, né? Que ele poderia chovar também. Não sei se ele faria essa jogada com o rei dama suited, pode ser que sim, não sei se ele faria também com dama valete, 10 valete suited, que seria o melhor dos casos, né, pra minha mão. E aí eu fiquei refletindo se esse jogador tava querendo fazer isso pra tentar dobrar ou porque ele realmente tinha uma mão muito forte. Na dúvida, acabei optando pela linha mais tight e foldei esse aí. Agora vamos rodar essa mão num solver para ver se foi a melhor decisão. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei uma situação similar àquela dessa mão, né? 75% do field restando ali no torneio, né? A média 30 blinds, estava até um pouco mais no torneio, mas aqui pra gente avaliar a decisão tá ótimo. Então o TG abre o raise. Primeiro, o range do TG mais um aqui, eu percebo que tem uma frequência de tribet com as valete suited. Então, tribetei, percebam que a size não precisa ser exagerada, 5 blinds aproximadamente. E aí, esse aqui é o range, as mãos que o small blind deveriam chovar, né? Cold for bet a win, que a gente chama. Cold for bet porque é um terceiro jogador diferente dos outros dois iniciais. Então, percebam que na teoria, ele tem que chovar com pouquíssimas mãos e com range muito forte. Então, tá foldando par de 10, ás e dama off, que na prática eu não acho que vai acontecer, especialmente nessa situação que eu falei, próximo ao período de reentrada se encerrar. Então, acho que ele iria um pouco a mais aqui sim, talvez um as valete suited, as e dama com certeza, 10-10 com certeza, mas não muito mais que isso, tá? Mas a gente já tem um parâmetro para saber como seria o range de call da minha parte aqui. Então, primeiro range de call do TG fortíssimo também, né? Dama mais, percebe ele foldando até vala, e as e rei off aqui, bizarro, né? A gente não vê isso na prática. E o TG mais um, que sou eu, um fold puro até com as e dama suited. Então, tô pagando 10-10, já tem uma frequência de fold, que é esse azulzinho aqui, como vocês podem ver. E o verde são as mãos de call. Então, do ponto de vista teórico, um fold bem claro, o as valete, quando eu opto por tribetar no pré-flop. Na prática, acho que ainda assim é ok foldar, mas aí eu já acho que teríamos que dar call com as e dama suited, justamente pelo fato de acreditar que ele vai chovar algumas mãos piores, tipo as valete, talvez um rei dama suited, 10-10, aí o call com o as e dama suited já passa a ser lucrativo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto para o GTO Wizard, que é o melhor solver de poker que temos no mercado aí. A melhor forma de você estudar poker. Simplesmente você consegue solucionar todas as suas dúvidas sobre qual a melhor forma de se jogar uma mão. Então aqui eu dei um exemplo, mas tem inúmeras possibilidades. Fase de torneio, faixas de stack, modelos de torneio, torneios bounty. Você consegue calcular aqui e ver as melhores mãos e consequentemente as melhores decisões. O link está na descrição caso você queira baixar. Vamos dar continuidade agora ao torneio. Voltando então ao torneio. Aquele mesmo jogador entrou de limp mais uma vez. E eu novamente do button. Se daquela vez eu tribetei com as valete e o narrador me julgou. Dessa vez eu tinha um belo dama 4 de espadas. Reforço novamente de espadas. E aí sim eu fiz uma gracinha. Apliquei uma tribet. Eu tinha a melhor mão do mundo para fazer isso? Não, mas a situação era uma boa situação para eu fazer? Sim. Então eu fui lá e simplesmente apliquei. Vamos jogar o pós-flop em posição contra o jogador que tem um range mais amplo. Não acertei nada efetivamente no flop, mas um flush draw. E muito provavelmente ele também não acertou nada e é isso que vai acontecer. A maioria das vezes a gente não vai acertar, mas por representar a força e ser o agressor da mão, ao fazer uma continuation bet, vai passar. Dessa vez também foi. E eu tinha um plano também, caso ele me pagasse. Tem muitas cartas que vão melhorar meu jogo e muitas outras cartas que assustariam dele. E depois de puxar o pote, eu puxei o meu celular para anotar a minha mão e o board para trazer aqui depois para vocês, porque de cabeça eu jamais lembraria de todas as mãos. Outra mão que eu joguei foi essa do cutoff. Eu tinha asa 2 off. Abri ali 3.200. Mini raise. Patrick foldou, o small blind estava ausente. Quem estava no big blind era o Alisson. Pediu contagem no meu stack, avaliou ali e deu call.
Vamos para um flop heads up. Dealer trocando as fichas ali. Ficou muito bacana essa transmissão, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas imagens, desse formato de vídeo novo aqui no canal. Acertei o pior par no flop 2, 6 e 10. Um flop rainbow, sem flush draws. Ele deu mesa. Posso CBetar aqui com range nesse flop. Não precisa ser muito alto. Postei 2.000 fichas. Se eu conseguir fazê-lo foldar um dama valete que seja, já tá ótimo. Ele me pagou. O turn foi um 9. Uma carta não muito boa, porque algumas mãos que eu estaria ganhando, tipo um 8, 9, passou à frente. Ele dá mesa, eu dou mesa também, controlando o pote, torcendo pra minha mão melhorar no river. E o river foi um 8 de ouros. Agora, se já não estava muito bom pra mim, o river piorou ainda mais, porque agora qualquer set segue. Ele pode ter completado 2 pares também. Ele fez uma aposta alta de 10.000, me obrigando a largar o pior par. Não quis dar um hero call a essa altura. Só aceitei o ferro e ele puxou o pote. E aí, senhoras e senhores, encerrou o período de reentradas. Acabou a gracinha agora, hein? Novamente com a mão de espadas, as 5, abri 3.200 na blind 1.600. Do UTG, que é a sigla do inglês Under the Gun, embaixo da arma ali. Por ser o primeiro a falar depois dos blinds. Então, todo mundo foi foldando, exceto o Big Blind, que foi o FOB. Completou, vamos ao flop. Esse é o bracelete do campeão goiano de poker. Maravilhoso, né? Banhado a ouro. O valor dele simbólico e o valor de verdade, não sei qual que é maior, mas eu acredito que o valor pela representatividade, né? Flop foi 10 valete 6 com 2 cartas de espadas. Não acertei, mas novamente flush draw. Fiz o c-bet, passou. E também passou o botão. Outra mão que eu joguei, do cutoff, uma mão bonitinha, né? Rei 9, naipadinho de ouros dessa vez. Mini raise, botão foldou. Small blind também. E o big blind, aquele mesmo que defendeu aquela mão do As 2 off. De novo deu uma tancada e completou a blind para vermos o flop. Nós temos uma pessoa que trabalha com marketing, uma pessoa que trabalha com o mundo do poker. Ficou faltando 100 ali, o dealer chamou a atenção, ele colocou. Então vamos lá ver o flop. 6, 3 e 2, um flop que conecta muito mais com o range dele do Big Blind do que o meu abrindo do cutoff, então eu dou mesa, depois ele dá também. Dobro 3, diminui a chance dele ter acertado no 3, ele dá mesa, eu ainda tenho o valor de showdown com o rei alto, e o river dobro 2, se ele apostar eu vou pagar com o rei alto mesmo, não vou acreditar. Mas ele deu mesa, eu dou mesa também, ele apresenta o rei 10, apresenta o rei também, com 9, só entra o rei, né, par de 2, par de 3, com o rei de kicker e assim dividimos o flop. Não vejo por que jogar diferente aqui, nessa profundidade stack, sem backdoor de flush, nada, só aceitar o valor do rei e puxar spot mesmo. Próxima mão ali no meio da mesa, de novo galera, As 7 de espadas, eu tava impressionado com a quantidade de cartas naipadas em espadas que eu tava recebendo. Abri para 3.200. Olha isso, galera. O que vocês estão fazendo em casa? Bem de boa. Hoje é sexta-feira. Mas nem tanto, né? Se eu não tava sofrendo muita resistência do Patrick, que tava chip leader à minha esquerda, dessa vez ele reagiu, tribetou para 10.000. Não me parece que ele vai dar um tribet para foldar aqui. Meu stack não tava muito grande, então nem pensei muito, só foldei. E ele gentilmente deu showdown. As e dama estava completamente dominado. E geralmente os bares de Goiânia fecham. E adivinhem só, eu do TG, dama 9 de espadas, mais uma vez. Cara, eu tava impressionado com isso. Mas uma mera coincidência, não tem nada a ver.
E aí eu abri do TG, o jogador pagou do cutoff e o button colocou todas lá no meio. Uma mão boa para abrir, mas não o suficiente para pagar um all-in, eu só foldei. E o outro jogador também. No showdown, o que chovou all-in apresentou as e rei off. O curioso dessa mão era o stack dele, né? O jogador que chovou tinha aproximadamente 80 mil fichas e tacou tudo com as e rei. Agora uma situação de blind war, depois de todos foldarem, eu estava no small blind com 10 e 4 off. Uma mão feia, né? Mas é para completar ali, vamos tentar ver por um preço barato. Consegui ver, já que o Patrick não aumentou no pré-flop. Vamos lá, né? Ele estava cheio de fichas, eu nem tanto, mas vamos tentar desenrolar ou acertar alguma coisa. O flop foi A7-3, não acertei nada, dei mesa, ele também deu mesa. E aí o turn foi um 10. Agora sim acertei. Acredito estar ganhando aqui, uma vez que a maioria dos ases teria dado raise no pré-flop, então após 3 mil por valor, mirando tomar call de um 7, de um 3, de alguns draws. E ele me paga. Minha preocupação maior agora seria um 10 com kicker melhor, que é possível que ele tenha também. E aí o river é um rei, também é uma carta que ele poderia estar me pagando com rei high, também poderia pagar com dama valete que acertou a broca. Eu dou mesa, dependendo se ele apostar, eu largo. Apresento 10 e 4. Ele quase mucou, mas mostrou um dama 10. Acabou entrando a dama ali na mão dele, ele puxou com um kicker melhor que o meu. Par de 10, as rei e a dama. Na mão seguinte, eu com dama 8 off, do botão bem de boa abrir, né? Subi para 4 mil. Se o Patrick não estava reagindo antes, parece que agora ele estava me mirando, né? Lembrando que a gente está na briga direta no ranking, visando aí o prêmio que vai levar para Paris. E aí ele me puniu dessa vez, subindo para 15 mil. Novamente aquilo que eu falei, provavelmente ele não ia tributar para foldar, então eu tenho um fold bem claro aqui. A imagem acabou cortando, eu só foldei. E esses eram os belos troféus do torneio High Rollers. Troféu bonito, à altura do evento, né? E aí depois dessas mãos a situação ficou meio ruim pra mim. Já estava numa situação meio de push fold, né? Eu não tenho muitas ferramentas, ou jogo de all-in ou de fold. Me sobrou ali 12 blinds. E aí do TG, primeiro AG, eu recebi um As e 10 de paus. Dessa vez não de espadas, mas naipado em paus. E aí eu fui lá, coloquei todas all-in. Primeiro foldou. Enquanto vocês veem a premiação e as informações na tela. O torneio deu 70 entradas. Pagando 9 jogadores. Primeira faixa de premiação 2.900, depois 3.500, 4.300. O sétimo colocado receberia. E aí o grande campeão ganhando 23 mil. Essa mão passou, ninguém me pagou. E aí só dando continuidade aqui. Terceiro lugar 10 mil, quarto 8 mil, quinto 6.200, sexto colocado 5.200. Uma boa premiação, né, para um torneio de um dia só. Lembrando que além do dinheiro, os jogadores que chegarem na zona de premiação acumulam pontos para um ranking que premiará um Felizardo aí com um pacote para o EPT Paris. Na primeira etapa desse High Roller eu fiz mesa final e o vídeo está aqui no canal também. Se você ainda não assistiu, vá lá assistir. E aí, eu estava no small blind, a mesa foi rodando também em fold, até aquele jogador que jogava muitas mãos, né? De novo, jogou só de call. O jogador que o top foldou, e quem estava no button era o Fob, um amigo meu, aquele mesmo que eu fiz um heads up do High Roller Light do Campeonato Goiano. Tem um vídeo aqui só falando de como jogar heads up, eu enfrentei esse jogador. E ele do botão foi all-in, ele que também estava curto assim como eu, aproximadamente 14 blinds. E aí eu olho do small blind, rei, dama de paus. Uma mão linda de se jogar, mas a situação não era das melhores, né? Eu não queria ter enfrentado esse all-in do Fob aí, queria eu estar chovando com essa mão. E agora eu tinha uma decisão, né? Será que ele chova algumas mãos piores que a minha? Talvez sim. O Fob não é nenhum maníaco, é um bom jogador. E ele não vai cometer nenhuma atrocidade, mas justamente por ele ser um bom jogador, ele sabe que esse spot é uma boa situação para ele tentar
puxar o pote, já que o jogador joga muitas mãos, joga com range mais amplo, entrou só de limp, demonstrando uma certa fraqueza. Tem muito dinheiro morto lá no pod, né, com as blinds e o limp dele. Então eu resolvi dar o call, tentando arrumar um flip ou quem sabe uma mão pior que a minha. Nesse caso, ele tinha um Ice 7 off, levemente à minha frente, mas eu com boas chances ainda. Eu sabia disso também. No pior do cenário, não no pior dos cenários, mas em muitos casos eu teria, mesmo que eu não estivesse à frente, eu teria boas chances, que foi esse caso. O flop não me ajudou. 8-6-9, na verdade, ajudou mais ele, que arrumou um backdoor pro flush e uma broca para sequência. Dobro 8 e agora só a dama ou o rei me salvava nesse river. E infelizmente não foi dessa vez, bateu 6. Ele puxou com as high, o stack dele era algumas poucas fichas maior que o meu e dessa forma foi eliminado do torneio. Situação chata, ruim. Acabei me arrependendo um pouco depois, não pelo resultado, mas por achar que eu poderia ter sido um pouco mais paciente em buscar uma situação mais clara, né? Vocês viram ali que eu tive dúvida nesse call, eu não estava tão confiante. Então, justamente por se tratar de um torneio live, que os jogadores vão cometer erros, eu tenho uma certa vantagem sobre a média do field, né? E ainda mais se tratando de um torneio que acumula pontos, eu acho que eu poderia ter sido mais paciente. Então, infelizmente eu caí, aí logo rolou um intervalo. Um ponto também da mão é que logo a blind ia subir, então eu resolvi assumir uns riscos a mais do que... Porque em algum momento eu deveria assumir esse risco mesmo para tentar dobrar. Infelizmente acabou não dando certo, mas por via das dúvidas vou fechar aqui também rodando essa mão no GTO Wizard para a gente ver como deveria ser o range de shove, de call, etc. Então eu peguei aqui uma situação parecida, né? Não igual, mas parecida com aquela. Não é igual, até porque não deveria ter limps, né, do jogador lá do hijack. Então eu coloquei ele abrindo aqui. O range eu acredito que vai ser mais ou menos parecido, as mãos que ele jogaria, talvez um pouco mais. E aí o button não tem call, percebam, né? Com 12 blinds, que era aproximadamente o stack ali do FOB, ele tem que só dar win mesmo. E eu acredito que está próximo da forma como ele jogaria, talvez ele pegasse algumas mãos a mais. Talvez não, né? Com certeza, até porque ele pegou um As 7. Então, talvez toda essa coluna aqui dos Ases, um Rei Valete, Rei 10, Rei 9 suited, 9, 10 suited, As 2 suited e 2, 2. Bem provável que ele também desse a win nessa situação. Vamos ver o range teórico que eu deveria ir all-in por cima aqui do small blind. Não por cima, mas all-in, enfim. Percebam que o rei dama suited é fold, não devo pagar. Então, mesmo acrescentando aquelas mãos dele lá, não sei se entraria. Talvez eu preferisse acrescentar aqui um as 10, as 9 por dominar o range dele de shove e não ser dominado, né? Com o rei dama tá atrás dos ases. Então é isso, pessoal. Não acho que foi um erro grotesco, porque vocês viram lá que eu realmente tive dúvidas. Eu resolvi realmente assumir um risco que talvez fosse desnecessário pelas circunstâncias que eu passei para vocês. Então é isso.